50. Rainha. Em um estado desses, o desapego é invejável. Percebi que minhas maiores descobertas vêm quando deixo de lado as conexões menores. De Ritmo da Guerra, página 3, subtexto. 2 dias depois de derrotar os traidores de Taravangian, Dalinar estava na tenda de guerra, ajudando a preparar a ofensiva maior contra os cantores de Emu. Logo atrás dele estava Sizet, disfarçado. Ninguém olhava 2 vezes para o homem. Dalinar quase sempre andava acompanhado por membros da Guarda Cobalto. O rei fitava o mapa de campanha com as regiões e listas de números de tropas. Centenas de dados representavam o estado atual do combate em muitos campos de batalha. Quando era mais jovem, aquele tipo de abstração o frustrava. Ele queria estar em campo com a espada na mão, abrindo caminho ao esmagar as linhas inimigas e tornando tais mapas obsoletos. Então havia começado a vislumbrar os exércitos representados por aqueles pequenos quadrados nas folhas de papel. Perceber que, de fato, o movimento das tropas, suprimento, logística e as táticas de grande escala eram mais importantes do que vencer determinada batalha em pessoa. E ficar empolgado. De algum modo, deixara isso para trás. A guerra, e todos os seus aspectos, já não o empolgava. Era algo importante, algo que precisava ser feito, mas descobrira um dever maior. Como vamos vencer de verdade, não apenas ganhar vantagem por algum tempo? Meditava profundamente enquanto os generais e as chefas das escribas apresentavam suas conclusões sobre a traição dos vedenos. Os navios tailenos auxiliaram nossas tropas no sul de Aletikar, como o senhor aconselhou, disse Techave. Nossos generais ao longo da costa conseguiram recuar por uma série de fortalezas, de acordo com suas instruções. Eles se reagruparam em Karanak, que está sob nosso controle. Como nenhum dos nossos batalhões foi completamente cercado pelos vedenos, praticamente não sofremos baixas. Nossa marinha encurralou os navios vedenos perto dos portos, observou Kimakli, o maduro príncipe consorte taileno. Eles não vão romper nosso bloqueio tão cedo, a menos que moldados e os rompicéus ofereçam suporte aéreo pesado. Destruímos quase todos os vedenos que nos traíram, declarou Omal, um general azigiano de baixa estatura que usava a faixa com padrões coloridos cruzadas sob o casaco do uniforme. Sua liderança no campo de batalha foi excelente, Espinho Negro, sem mencionar a prontidão dos seus avisos anteriores à batalha. Em vez de queimarem nossos suprimentos e resgatarem seu rei, eles foram quase eliminados. Dalinar olhou para o Vison do outro lado da mesa, que sorria satisfeito, revelando o espaço entre os dentes. Muito bem, tio, disse Jasna, analisando o mapa da campanha. Você evitou uma catástrofe. Noura consultou o imperador azistiano, que estava sentado em um trono perto da tenda de batalha. Então se aproximou. Lamentamos a perda de um aliado tão importante quanto o Taravangian. Vamos lembrar e punir a traição dos azistianos por gerações. Dito isso, também aprovamos a maneira como lidou com a situação. Fez bem em desconfiar dele durante todos esses meses. E nós fomos imprudentes em pensar que sua falta de lealdade havia ficado no passado. Dalinar se apoiou sobre a mesa iluminada por esferas. Embora sentisse falta do grande mapa ilusório que podia criar com Shallan, havia algo de tangível naquele mapa. O papel marcado com as ideias de seus melhores generais. Enquanto observava, todo o resto desaparecia. Mas ainda havia algo de errado. Taravangian fora tão sutil durante tantos meses. Mas agora ele se deixava ser capturado? Os exércitos de Arqueverde não pareceram se importar muito com ele, ponderou Dalinar ao ler os relatórios e os números de batalhas postos, que pareciam sussurrar explicações aos seus ouvidos. Os grãos príncipes vedenos ficaram felizes em colocar os próprios homens no comando, e pareceram se aliar rapidamente aos cantores, do mesmo modo que os irialianos.
Kharbranch, governada pela filha de Taramanjan, Savra Haliden, repudiara seu ex-soberano e se proclamara neutra no conflito. Seus cirurgiões estavam dispostos a continuar a servir qualquer lado que pedisse seu auxílio. Dalinar faria com que seus navios o encurralassem, só por via das dúvidas, mas não iria enviar tropas para lá e travar uma batalha custosa por um alvo relativamente sem importância. Eles provavelmente sabiam disso. O verdadeiro prêmio era o próprio Taravangian, alguém que Dalinar já havia capturado. Depois da postura cuidadosamente desleal do rei idoso durante anos, como ele era capaz de deixar seu império entrar em colapso de uma noite para outra? Por quê? Por que arriscar tudo naquele exato momento? Quais são as notícias de um retiro? Perguntou Dalinar. Os corredores dos ventos devem voltar em breve com as informações visuais mais recentes da torre, respondeu Techave do perímetro escuro da mesa. Mas a última carta de telepena da luminosa Navani indica que nosso povo lá está bem. Navani continuava a enviar soldados a pé pelas encostas da montanha para transmitir mensagens. Cada nova missiva explicava mais um pouco. Algumas das eruditas de Taravangian haviam ativado um dispositivo como aquele que o alto marechal Caladinho encontrara. Um colapso separado dos túneis abaixo, provavelmente trabalho dos sabotadores, tornava impossível entrar e sair por lá. O dispositivo estava escondido e Navani ainda não conseguira encontrá-lo e desativá-lo. Ela estava preocupada com a possibilidade de a busca levar semanas. Infelizmente, os batedores de Dalinar haviam provado a eficácia do dispositivo. Quando se aproximavam demais, não só perdiam os poderes, como caíam inconscientes. Por enquanto, contudo, parecia que todos estavam em segurança, embora em uma situação desconfortável. Se Dalinar não houvesse antecipado a traição, as coisas poderiam ter tomado um rumo muito diferente. Era possível imaginar uma versão dos eventos onde a traição de Taravangian houvesse jogado a coalizão no caos, permitindo que o exército cantor avançasse e empurrasse as tropas de Dalinar de volta a Azimir. Ali, sem apoio e suprimentos apropriados, eles teriam sido esmagados. Talvez fosse isso. Talvez fosse isso que Taravangian estava planejando. O motivo pelo qual havia arriscado tanto. O rei, até então, mantivera silêncio durante os interrogatórios. Talvez Alina pudesse falar com ele pessoalmente e obter mais informações. Mas ele temia que tudo aquilo estivesse de algum modo de acordo com os planos de Taravangian, o que levava Dalinar a questionar cada decisão. Monarcas, sugiro que continuemos com nossa batalha por Emu até que tenhamos mais informações sobre o retiro, declarou Dalinar ao grupo. De acordo, disse o imperador Astiano imediatamente. Vou tentar obter a aprovação das guildas de Tailená e da rainha, disse o príncipe Kimakli, analisando os relatórios navais. Mas, por enquanto, não tenho problemas em permitir que os generais aletianos liderem. Contudo, Luminobre Dalinar, o senhor entende que essa traição vai tornar a retomada de sua terra natal ainda mais difícil. Eu entendo. Ainda acredito que a melhor decisão para a recuperação de Aletikar seja possível um dia é garantir o Ocidente primeiro. Cada uma dessas palavras foi como uma faca apunhalando seu coração. Aletkar teria que permanecer à mercê do inimigo por anos, talvez décadas. Quando contava com Jaqueved como uma área de preparação, Dalinar pudera alimentar a esperança de atacar diretamente e conquistá-la. Não mais. Tormentoso Taravangian, que a danação o leve. Como Kimakli e o Azistiano já haviam se manifestado, o único monarca que não falara era Jasna. Ela inspecionava os mapas com riso, como sempre, ao seu lado. Imagino, tio, que o senhor vai deixar o Vison conduzir a campanha, ponderou ela. É um conflito grande demais para que um homem direcione sozinho, respondeu Dalinar. Mas depois da maneira como ele conduziu a batalha 2 dias atrás, acho que provou seu valor. Um dos motivos por que me esforcei tanto para recrutá-lo foi para ter seu talento singular direcionando nossa estratégia.
Seguindo a vontade dos monarcas, farei isso. Mas lembre-se de suas promessas. Eu não deixarei que escapem delas. Quando inevitavelmente libertarmos Aretkar, meu reino será restabelecido, disse o Visão. Jasna assentiu. Gostaria de ver seus planos de batalha, General Diano. Concedo minha aprovação inicial à sua ofensiva em Emu, mas quero detalhes. Perder acesso aos sacros portais causará grandes empecilhos. Depois disso, Dalinar encerrou a reunião. As pessoas começaram a descobrir as esferas ao redor do perímetro do pavilhão de guerra, revelando quão enorme o lugar era. Era necessário que abrigasse os séquitos de todos, e assim o mapa de campanha pareceu pequeno quando todos começaram a recuar para suas seções da tenda. Kimakli foi até as escribas tailenas, que estavam usando telepenas para enviar minutas da reunião para Fen e os mestres das guildas tailenas. Dalinar balançou a cabeça. Concordara com a decisão de Fen de ficar para trás e desejava que Jasna tivesse feito a mesma escolha. Monarcas demais em um só local o deixavam nervoso. Também o incomodava o quanto das ações da Rainha Fen estavam sujeitas aos caprichos de um bando de comerciantes e mestres de guildas. O mercado. Se ganhassem a guerra, Dalinar tentaria dar um jeito de ajudá-la a recuperar o controle do seu reino daquelas enguias. Os contingentes asistianos e emulianos começaram a abandonar a tenda de guerra, permitindo que algum ar fresco entrasse. Dalinar usou um lenço para secar o suor na nuca. Aquela região de Rochar não era tão abafada quanto as partes ao redor das ilhas Hesh, mas o verão ali ainda era quente demais para o seu gosto. Ele quase desejava voar com um dos corredores dos ventos para maior altitude, onde poderia respirar um pouco de ar frio e pensar claramente. Decidiu sair da tenda e dar uma olhada no acampamento. Haviam tomado uma pequena cidade chamada Lak, dentro da fronteira emuliana, mas não tão afastada de Azimir. Assim, ficava a uma margem de 3 dias do campo de batalha, onde as linhas deles, que logo seriam reforçadas, continham as forças inimigas ao sul. Pouco maior que uma vila, Lak fora infestada por tropas que instalavam estações de suprimentos e tendas de comando em seu terreno. Trabalhadores reforçavam a via oriental para bloquear tempestades, e corredores dos ventos voavam pelos arredores. Era uma posição excelente para um centro de comando, pois ficavam a um voo curto da frente de batalha, mas um pouco afastada, de forma que podia ser protegida de um ataque por terra. Dalinar foi ver o pequeno Gavi brincando alegremente com sua governanta. Depois passou algum tempo ali para pensar sobre Eve. Raios. Havia sentido tanto orgulho do nascimento de Adorim. Como havia se permitido perder tanto tempo da infância do filho? Revirou aquelas memórias. De início, conseguir se lembrar de Eve fora novidade, mas, quanto mais as memórias se acomodavam em sua consciência, mais pareciam confortáveis, como uma cadeira junto ao fogo. Ele sentia vergonha de muita coisa que havia recordado sobre si mesmo, mas não ficaria mais se repudiando por isso. Precisava daquelas lembranças. Precisava dela. Apreciou o ar fresco por algum tempo, respirando fundo. Então voltou à tenda para beber alguma coisa. Cisete o seguiu com a mão na enorme espada. A bainha prateada e o cabo preto estavam encobertos por um disfarce. Cisete não disse nada, mas Dalinar sabia que ele considerava vergonhosa a derrota que sofrera para Nali. Na mente de Dalinar, aquilo era mais um indício da habilidade do arauto do que qualquer outra coisa. Por que Nali permanecia fora das batalhas tantas vezes, supervisionando seus rompiciais de longe? Jasna se juntou a Dalinar enquanto eles se serviam de um pouco de vinho na tenda junto ao bar. Ela sabia a respeito do disfarce de Cisete, mas era política demais para nem sequer olhar para o homem. Você está se afastando da luta, tio, declarou ela em voz baixa. Eu esperava que conduzisse pessoalmente o esforço de guerra aqui. Eu descobri alguém mais capaz de realizar o trabalho.
Perdão, tio, mas deveria pensar em uma mentira melhor. Você nunca desistiu de algo que estivesse interessado em fazer por conta própria. É um dos seus hábitos mais consistentes. Ele se deteve, então olhou ao redor. Ela não devia tê-lo confrontado ali, onde representantes dos outros monarcas podiam ouvir. Conhecendo Jasna, isso era parte do motivo por que o fizera. Com ela, toda a conversa era um pequeno torneio, e ela sempre levava o terreno em consideração. Estou começando a perceber uma coisa, disse ele baixinho, andando até ela e se afastando da mesa de bebidas. Cisete permaneceu por perto, assim como o riso. Outros cederão espaço a eles. Meus poderes como vinculador são mais valiosos do que nós compreendemos agora. Já contei a você como, na batalha, toquei na lã e vi o passado dele. Um feito que o senhor foi incapaz de replicar com o Shalash ou Talenalat. Sim, porque eu não sei o que estou fazendo. Sou uma arma que não foi totalmente investigada. Preciso aprender a usar esses poderes. Usá-los para mais do que simplesmente renovar esferas e abrir a perpendicularidade. Aprecio que deseja aprender, tio, mas você já é uma arma poderosa. É uma das maiores mentes, é uma das nossas maiores mentes militares. Eu preciso me tornar algo mais, retrucou Dalinar. Temo que esta guerra se torne um toma lá da caça sem fim. Nós conseguimos Emu, mas perdemos Jakeved. Um passo para frente, outro para trás. Um para frente, outro para trás. Como vencer, Jasna? Qual é a nossa meta final? Ela assentiu lentamente. Precisamos pressionar Odium para estabelecer um acordo. Você acha que aprender sobre seus poderes pode ajudar nisso? Um ano se passara desde que Odium concordara com um torneio de campeões. Entretanto, Dalinar não vira mais aquele ser. Nenhuma visita, nenhuma visão, nem mesmo um mensageiro. Reis, Odium, não se deixa ser acuado em nenhuma direção, comentou o riso por cima do ombro de Jasna. Pode ter concordado com o torneio em teoria, espinho negro, mas nunca definiu os termos. E nem vai, enquanto pensar que está vencendo a guerra. Você precisa assustá-lo, convencê-lo de que é possível que ele perca. Só então ele vai acatar a ideia de um torneio de campeões, contanto que os termos limitem suas perdas. Eu prefiro uma vitória completa em vez de algo que permita que Odium se resguarde, disse Dalinar. Ah, que maravilha! Replicou Riso, levantando a mão e fingindo que estava escrevendo algo. Vou fazer uma anotação de que você gostaria de vencer. Sim, que tolice a minha não ter percebido antes, Pinho Negro. Vitória total sobre um deus que atualmente domina sua terra natal e há pouco recebeu a lealdade de um dos exércitos mais fortes do planeta. Quer que eu também o obrigue a preparar um doce para você como pedido de desculpas por toda essa confusão de fim do mundo? Já basta, Riso, declarou Dalinar com um suspiro. Essa coisa de cozinhar é mesmo uma tradição. Uma vez visitei um local onde, quando se perde uma batalha, sua mãe precisa cozinhar algo saboroso para o outro sujeito. Eu gostava bastante daquele povo. Pena que não permaneceu com eles mais tempo, comentou Dalinar. Ah, bem, eu não achei prudente ficar por lá. Afinal de contas, eram canibais. Dalinar balançou a cabeça, voltando a se concentrar na tarefa imediata. Riso disse que devemos persuadir Odium de que somos uma ameaça. Mas eu acho que o inimigo está nos manipulando. Todo esse teatro com Taravangian me deixou inquieto. Lidamos com um Deus, mas não estamos usando todas as ferramentas à nossa disposição. Ele levantou a mão. Com isso, posso tocar o mundo dele, o reino espiritual. E, quando eu estava lutando com Nalan, senti algo, vi algo. E se eu pudesse reforjar o Sacro Pacto? Se os moldados deixarem de renascer, isso não nos daria, finalmente,
Uma vantagem sobre Odium? Algo para forçá-lo a negociar nos nossos termos? Jasna cruzou os braços, pensativa. Riso, contudo, se aproximou. Sabe, acho que ele pode estar certo. Tenho vergonha de admitir, mas o espio negro teve uma visão mais ampla do que nós, Jasna. Ele é mais valioso como vinculador do que como general. Ou mesmo como rei, declarou Riso. O seu argumento é bom, tio, admitiu Jasna. Só estou preocupada. Se seus poderes são tão incríveis, me parece perigoso testá-los. Minhas primeiras incursões na transmutação foram, por vezes, mortais. O que suas habilidades maiores farão, acidentalmente, em situações similares? Era um ponto válido. Todos permaneceram sérios enquanto pegavam taças de vinho e bebiam em silêncio, pensando. Nesse interim, o príncipe Kimaklo passou a caminho da saída da tenda, ouvindo uma escriba ler para ele um esboço de uma carta para os lordes comerciantes de cidade de Tailém. Outro tópico, tio. Ultimamente percebo que está estreitando os olhos ao observar o príncipe Kimakli. Achei que gostasse de feio do marido dela. Eu gosto deles. Só não gosto da quantidade da burocracia pela qual o Fen precisa passar para que qualquer coisa seja feita. Os azistianos são ainda piores. Por que chamar seu governante de imperador se ele precisa obter a aprovação de dezenas de funcionários para realizar seu trabalho? Uma é, uma é uma monarquia constitucional, a outra é uma república de eruditos. Já não pareceu achar graça. O que você esperava? Que um rei fosse um rei, murmurou Dalinar, bebendo o resto do vinho de um gole só. Ambos os governos já duram séculos. Eles tiveram gerações para refinar seus processos. Nós faríamos bem em aprender com eles. Jasna olhou para ele, pensativa. Os dias do poder absoluto nas mãos de uma só pessoa devem terminar em breve. Eu não me surpreenderia se eu fosse a última verdadeira monarca alitiana. O que seu pai diria ao ouvir você falar desse jeito? Suspeito que eu poderia fazer com que ele entendesse. Ele estava interessado no próprio legado, em construir algo que duraria gerações. Seus objetivos eram louváveis, mas seus métodos. Bem, nosso reino tem sido difícil de manter. Um rei governando com punho de ferro e espada pode facilmente vê-lo escorregar entre os dedos quando enfraquece. Compare isso ao sistema azistiano, em que um primeiro ruim não poderia arruinar sozinho o governo deles. E um primeiro bom seria incapaz de realizar muito, disse Dalinar. Então levantou a mão para evitar mais uma discussão. Eu entendo o que está dizendo, mas vejo nobreza na maneira tradicional de governar. Li os registros e acredito que a nobreza que você imagina seja criada a partir de histórias sobre os povos de antigamente, mas raramente possuída por esses povos. Aqueles reis tendiam a ter vidas curtas e brutais. Não importa. Quando vencemos essa guerra, espero ter décadas para persuadi-lo. Que Kelek o salvasse. Dalinar se serviu de mais um pouco de vinho laranja. Vou pensar sobre o que disse sobre seus poderes e buscarei algum conselho sobre como proceder, continuou Jasna. Por enquanto, tio, saiba que confio no seu julgamento em relação a isso e vou ajudá-lo a apoiar o Vison, caso o senhor assuma um papel menor no planejamento de guerra. Você está certo e eu estava errado em questionar. Nunca é errado questionar. Você me ensinou isso. Ela deu um tapinha afetuoso no braço dele, então se afastou para voltar sua atenção aos mapas de campanha que o Bison estava analisando. Riso ficou, sorrindo para Dalinar. Eu concordo com ela, sussurrou ele. Já que estamos no tópico dos monarcas, quero que saiba que eu o considero um déspota encantador. Você é tão agradável que quase me esqueço de ficar apavorado por estar vivendo entre um povo disposto a confiar um poder quase absoluto sobre a vida de centenas de milhares a um único homem, ignorando completamente a possibilidade de uma divisão dos poderes para controlar a cobiça, a inveja ou a ambição potenciais desse homem.
Você realmente precisava vir conosco, Riso? Eu. Dalinar parou de falar, então balançou a cabeça. O quê? Perguntou Riso. Esqueça. Dizer qualquer coisa só forneceria mais pedras para você jogar em mim. E pensar que você devia ser o estúpido, disse Riso com um largo sorriso. Mas quando foi que eu zombei de você? O tempo todo, Riso. Você zomba de todo mundo? Eu zombo? De verdade? Hum. Ele deu um tapinha no queixo. Tenho um emprego remunerado como Riso da Rainha e ela espera que eu forneça apenas as melhores zombarias em seu nome. Preciso tomar cuidado para não as entregar de graça por aí. Quem é que vai comprar a vaca se você der o leite de graça, não é mesmo? Dalinar franziu o senho. O que é uma vaca? Grande, suculenta, deliciosa. Gostaria de ainda poder comê-las. Acho que vocês não têm nada parecido aqui, o que é uma surpresa, uma vez que tenho certeza de haver uma em algum lugar na linhagem de Sadias. Avô paterno, talvez? Fique de olho nos grãos príncipes. É quase certo que haja um espetáculo. Animado, ele se afastou para assumir sua posição de costume perto de Jasna. Ficar de olho nos grãos príncipes? O que isso significava? A maioria deles estava se tornando um grupo útil. Aladar seguia reforçando a confiança que Dalinara tinha nele e fora enviado para supervisionar a retirada em Aletikar. Ratan havia entrado na linha e Dalinara o colocara para vigiar a cadeia de suprimentos em Azimir. Betab estava se mostrando bastante útil como embaixador sediado na cidade de Tailém. Ou melhor, a esposa dele era útil, mas ambos estavam se mostrando prestativos. Royon estava sepultado com honras e seu filho fora cuidadosamente escolhido para não dificultar as coisas. Até Sebarial era relevante naquele momento. Também havia um grão-príncipe com Dalinar em Emu, Rutar. Dalinar ponderou a respeito do homem musculoso e barbudo. Ele era o pior daqueles que haviam sobrado. Considerava-se um soldado, mas nunca usara um uniforme apropriado durante toda a vida. Naquele dia, estava na ponta oposta da área de bebidas, junto dos vinhos fortes. Pelo menos aprendera a parar de contradizer Dalinar na frente dos outros monarcas. Dalinar estreitou os olhos na direção de Jasna, que revisava os planos de batalha com visão de maneira ostentosa. Ela está encenando, pensou ele, notando como a sobrinha apontava para detalhes nos mapas, sugerindo disposições de tropas. Fazia um trabalho razoável, embora não fosse um general. O Visão ouvia as sugestões dela, mas provavelmente não seguiria muitas. Parecia considerá-la fascinante. Bem, Jasna era sem dúvida uma gema rara. Aquele espetáculo era para impressionar o Visão? Não. Tinha a ver com Rutar, não tinha? Suas especulações foram interrompidas quando uma figura de azul entrou na tenda. Lin, a corredora dos ventos, havia prendido o cabelo em uma trança, embora fios houvessem escapado durante o voo. Liderara o último grupo de batedores para o retiro. Dalinor acenou para que ela se aproximasse e notou que Jasna fez silêncio e se virou para escutar enquanto Lin iniciava seu relatório. Nós nos encontramos com o soldado que a rainha enviou, explicou a corredora dos ventos, fazendo uma saudação. Eu mesmo tentei passar pela barreira invisível e me aproximar. Caí na neve como se houvesse me acertado direto no queixo. O soldado teve que me arrastar até os outros. Você viu minha esposa? Não, senhor. Mas aquela caminhada parece brutal. Radiantes estão impedidos de chegar mais do que poucas centenas de metros da torre. Então o soldado teve que marchar de um lado para o outro pelos cumes durante horas, até chegar a um ponto de onde conseguisse enviar mensagens. Dalinar esfregou o queixo pensativo. As mensagens de Navani pareciam confiáveis e aconselhavam paciência. Mas senhas não eram a prova de falhas. E algo naquela situação simplesmente não batia. O que conseguiram ver de longe? Alguma coisa? Nós tivemos que usar lunetas, contou Lin.
Não havia tantas pessoas como de costume, mas tinha alguns corredores dos ventos no telhado, e acho que vi Teft lá e Zon, o teceluz. Eles seguravam um grande cartaz com os glifos que achamos que diziam paciência e progresso. Dalinara sentiu. Obrigado, Radiante. Faça um relatório completo e detalhado para a luminosa ter chave, então como alguma coisa. Obrigado, senhor. Disse ela, então se dirigiu à saída. Mas ainda havia algo incomodando Dalinar. Aquele peso não desaparecera completamente. Lin, chamou ele. Senhor? O inimigo tem teceluzes, ou pelo menos algo similar. Sim, senhor. Embora o único relato confirmado que temos deles seja aquela incursão no cofre de Tailen um ano atrás. Ele resistiu à tentação de olhar para Suzette, tão quieto, tão fácil de esquecer, ali perto, usando o rosto de um homem aletiano. Peça ao comandante da companhia Sigizil que envie outra equipe de batedores mais tarde, hoje à noite. Vou infundir as gemas de viagem para outra incursão. Ordene que essa nova equipe vigie a torre à distância, escondidos. Então relate qualquer coisa suspeita que avistarem. Sabe a sugestão, senhor? Disse Lin. Então fez uma mesura e se retirou. Jasna sentiu para ele, então voltou à sua discussão exagerada dos mapas. Sim, ela estava encenando. Dalinar olhou para Rutar, cujo rosto estava ficando cada vez mais vermelho. Talvez houvesse bebido demais enquanto esperava que os monarcas concluíssem seu planejamento, mas era óbvio que não gostava de como Jasna estava descaradamente se inserindo nos planos de guerra. Aquela era uma arte masculina, e Rutar fora proibido de participar do planejamento daquele dia. Ao olhar para ele, era fácil concordar com o que Jasna dissera sobre Aletkar. A grandiosa unificação do reino realizada por Gavilar não durara 10 anos após sua morte, até que praticamente se desfizesse em uma guerra civil. Os conflitos entre os aletianos acabaram favorecendo homens como Rutar, bajuladores, beligerantes, agressivos. A última representação do antigo reino de Aletkar. Jas estava fazendo de si mesmo uma isca, e Rutar fora fisgado, com força. E eu sou o único que está vendo isso? Perguntou Rutar a seus atendentes, um pouco alto demais. Eu não disse nada quando ela virou rainha. Outras nações têm rainhas. Mas há algumas delas nesta sala interrogando o general? Uma mulher da sua companhia tentou acalmá-lo, mas ele a dispensou, gritando. Isso é uma vergonha. Dalinar escrevendo? Ele bem que podia começar a vestir um ravá e a pintar. Nós merecemos o julgamento do Todo-Poderoso, depois de entregarmos o trono para uma mulher sem religião. Uma. Ele se segurou a tempo, talvez por perceber o silêncio na tenda. Dalinar deu um passo à frente para repreender o homem. Não havia nada a fazer a não ser. Riso, chamou Jasna com a voz gélida. Riso deu um passo à frente, os braços estendidos para os lados, como se estivesse saindo de trás de cortinas para encarar uma multidão de fãs. Vejo que sente inveja daqueles que são mais hábeis do que você nas artes masculinas, Rutar. Disse Riso. Eu concordo. Você bem que precisa de umas aulas para aprender a ser homem. Mas aqueles que estão aqui ensinariam lições avançadas demais. Deixe-me chamar um eunuco para instruí-lo, e quando você alcançar o nível dele, a gente conversa. Mais ofensivo, ordenou Jasna. Você fala de honra, Rutar, embora nunca a tenha conhecido, continuou Riso elevando a voz. Porém nunca a encontrará. Sabe, escondi sua honra em um lugar onde nunca poderá achá-la. Os braços de alguém que o ama de verdade. Riso. Mais ofensivo, repetiu Jasna. Estive conversando com seus filhos, Rutar, disse Riso. Não, essa parte é piada. Helis e Vanar. Sim, eu os conheço. E fiquei sabendo de muita coisa. Você gostaria de explicar à rainha como foi que Ivanar realmente quebrou o braço no mês passado? Diga-me, você surra seus filhos porque é um sádico?
ou porque é um covarde e eles são os únicos que não ousam revidar. Ou... Ah, riso, seu bobo. É pelos dois motivos, não é mesmo? Como ousa? Rugiu Rutar, empurrando o atendente que tentava controlá-lo. Esprênulos de raiva se elevaram ao redor de seus pés, os pés dele, na forma de poças de sangue borbulhantes. Exijo julgamento pela espada. Eu contra você, seu bobo estúpido. Ou eu contra seu campeão, se você for covarde demais para me encarar. Julgamento por combate aceito, respondeu Riso, despreocupado, abrindo o cinto e soltando a espada embanhada. Vamos? Ótimo, disse Rutar, sacando a espada, fazendo com que muitas das mulheres e atendentes se afastassem para os limites da grande tenda. Isso é uma idiotice, interveio Dalinar, postando-se entre os dois. Rutar, você caiu na isca. A punição por matar o riso da rainha é o exílio e a perda do título. Você sabe disso. Rutar grunhiu, assimilando aquelas palavras. Além disso, prosseguiu Dalinar, olhando de relance para trás. Aquele homem não é um simples riso. Não acho que você possa matá-lo. Você disse que eu perderia meu título? Rosnou Rutar. Que título? Que terras eu possuo? E exílio? Nós estamos no exílio, espinho negro. Talvez eu devesse desafiar você. Você perdeu o nosso reino e agora espera que eu perca o meu tempo em terras estrangeiras protegendo aqueles que deveríamos ter conquistado? Nós teríamos conquistado se seu sobrinho fosse metade do homem que o pai dele foi. Rotar. Você não precisa lutar com ele, disse Riso. Nem comigo. Eu aceito seu desafio, mas exerço meu direito de escolher um campeão. Você não vai se arriscar a perder suas terras por matar um riso. Excelente. Eu aceito. Pare de tentar interferir, espinho negro. Dalinar relutantemente se afastou. Sentia um temor crescente, mas não havia nada de legal naquela situação. E ele duvidava que qualquer ação que tomasse pudesse impedir que aquela armadilha disparasse. Então, Riso, disse Rutar brandindo a espada. Você me chama de covarde e depois foge de um desafio? Que assim seja. Quem quer que eu mate, então? Vossa Majestade, se não for incômodo. Riso inclinou a espada embanhada para o lado, oferecendo-a pelo cabo, enquanto Jasna passou por ele e sacou a arma. Uma lâmina fina e prateada que Dalinar não se lembrava de já ter visto sido desembainhada. O temor de Dalinar se aprofundou enquanto Jasna se colocava ao alcance de um ataque, batendo na espada de Rutar. Ele se recuperou do choque e bloqueou o ataque seguinte. Ela era melhor do que Dalinar esperara, mas sua postura não era perfeita. E ela se estendia demais para a frente. No máximo, tinha a habilidade de um estudante promissor. Contudo, a mulher possuía duas vantagens distintas. Era uma radiante e Rutar, um idiota. Eu me recuso, disse ele, jogando a espada para o lado. Não vou encarar uma mulher em combate. Isso é degradante. Foi então que Jasna rasgou a garganta dele. O movimento foi melhor do que o anterior, mas não foi a habilidade dela que venceu o combate, e sim o fato de Rutar ter subestimado até onde a rainha iria. Ele arregalou os olhos enquanto os prenos de choque se estilhaçaram ao seu redor na forma de vidro amarelo. Ele cambaleou para trás, jorrando sangue pelo belo gibão. Renarim, chamou Jasna. O filho mais novo de Dalinar entrou correndo na tenda, e ficou claro até que ponto ela havia se preparado para aquele momento. A sensação desagradável no estômago de Dalinar começou a passar. Ele havia se preparado para isolar a tenda, enviar guardas para procurar os herdeiros de Rutar e instituir lei marcial. Renanin avançou apressado e usou seus poderes de sentinela da verdade para curar Rutar, fechando a ferida no pescoço do homem antes que este sangrasse até a morte. Ainda assim, Dalinar olhou para Fisk, o atual capitão da Guarda Cobalto.
Era um sujeito confiável, portador da espada cantora. Fisk assentiu para indicar que compreendeu e discretamente ordenou que seus soldados criassem um perímetro ao redor da tenda. Ninguém entraria ou sairia, até que Dalinar decidisse que os boatos sobre aquele incidente se espalhassem. Jazz estendeu a espada de riso para o lado e ele a segurou, estalando a língua. Não quis nem limpar o sangue primeiro, Luminosa. Suponho que esta seja a primeira morte dessa espada. A Dona Algion sabe que eu mesmo nunca poderia ter concedido isso a ela. Ainda assim, ele limpou a arma com um lenço branco, olhando de relance para Rotar. Vou mandar a conta de um lenço novo para você. Tanto o riso quanto o Jasna fizeram questão de ignorar as expressões horrorizadas dos atendentes do recinto. A exceção óbvia era o Vison, que assistia o espetáculo sorrindo de orelha a orelha. Dalinar quase esperava que ele começasse a aplaudir. Dalinar não havia achado graça. Embora Jasna não tivesse ido até o fim, ele não gostou daquela declaração. Duelos ocasionados por emoções intensas eram, se não comuns, uma parte aceita da cultura letiana. Ele mesmo matara mais de um homem em um banquete ou reunião. Contudo, isso era uma reminiscência dos tempos bárbaros dos principados quebrados. Tempo que os aletianos tentavam fingir que nunca havia acontecido. Nos dias atuais, aquele tipo de coisa supostamente devia acontecer de uma maneira mais civilizada, com desafios formais e duelos em arenas dias depois. Rotar, disse Jasna pairando acima dele. Você me insultou triplamente essa noite. Primeiro, ao sugerir que uma rainha não deve cuidar do bem-estar dos próprios exércitos. Segundo, ao ameaçar atacar meu riso, um homem que é uma extensão da vontade real. Terceiro, e o que foi o mais grave de tudo, ao me julgar incapaz de defender a mim mesma, apesar da minha vocação de cavaleira radiante. Já que você morreu nesta noite, e eu o venci legalmente em combate, eu o despojo de seu título. Ele vai passar para seu filho mais velho, que ultimamente tem conversado de modo bastante franco com o riso. Acredito que ele será um grão-príncipe muito mais apropriado. Aquele bastardo. Aquele bastardo traidor, grasnou Rutar. Ele não é seu, então? Está explicado por que gosta dele, observou o riso. O que você vai fazer a partir de agora é escolha sua, continuou Jasna. Infelizmente, quando deixar esta tenda, vai descobrir que seu principado seguiu em frente de modo definitivo. Você terá entrada negada no seu próprio acampamento, caso tente retornar. Sugiro que se aliste no exército como novo recruta. Alternativamente, pode receber a caridade da rainha nas festas de mendigos e albergues dos pobres. Ela o deixou no chão, boquiaberto, e tocando o pescoço curado, mas ainda molhado de sangue. Renarin timidamente se apressou em seguir Jasna, que se dirigia à mesa do mapa de campanha. Riso deixou cair seu lenço ensanguentado diante de Rutar. É notável. Quando se passa a vida batendo nas pessoas até derrubá-las, em algum momento descobrimos que elas não vão se levantar para nos ajudar. Há certa poesia nisso, não acha? Seu tormentoso cancro anal purulento em forma de gente. Dolinar se postou ao lado de Jasna na mesa. Suzette continuou seguindo-o de perto, vigiando cuidadosamente Rutar, silencioso, mas certificando-se que as costas de Dalinar estivessem protegidas. Renarin estava com as mãos nos bolsos e recusava olhar nos olhos do pai. Devia se sentir culpado por não ter falado sobre aquele pequeno plano, embora Dalinar não estivesse zangado. Era quase impossível recusar alguma coisa para Jazz em situações assim. Não me olhe com essa cara, tio, disse Jazz em voz baixa. Foi uma lição que tive que ensinar. Rotar era um representante para muitos descontentes que amam resmungar por aí. Eu teria imaginado que você, entre todas as pessoas, desejaria ensinar suas lições sem uma espada, observou Dalinar. Eu preferiria muito que assim fosse, mas não é possível domesticar um cão machado selvagem com palavras gentis. É preciso usar carne crua. Ela olhou de soslaio as pessoas ainda perplexas na tenda.
Todas estavam de modo bastante deliberado, se afastando de Rutar. Dalinar olhou para Fisk, então sentiu de novo. A tenda estava liberada. Os aliados mais próximos de Rutar eram volúveis e considerariam a desgraça do homem uma doença a ser evitada. Jasna já havia garantido a lealdade daqueles que poderiam ser mais perigosos, a família e os conselheiros militares dele. Fique sabendo que considerei toda essa experiência desagradável, e não só porque você não me avisou o que ia acontecer, disse Dalinar. Foi exatamente por isso que não avisei você, replicou Jasna. Aqui, isso talvez o acalme. Ela tocou em um papel que havia deixado na mesa do mapa. O Visão o pegou e começou a ler com grande interesse. Estava com uma cara de quem não se divertia tanto havia anos. Um rascunho de uma nova lei que proíbe julgamentos por duelos. Que desinteressante, disse o homem baixo. Jasna pegou o papel dele. Usarei minha própria experiência desafortunada de hoje como exemplo de por que essa é uma péssima tradição. O sangue de Rutar será o último a ser derramado dessa forma, e, à medida que deixamos esta era de barbárie para trás, todos os atendentes da corte saberão que a primeira rainha de Aretkar é uma mulher que não tem medo de fazer o necessário. Pessoalmente. Jasna foi firme. Então Dalinar guardou sua raiva, depois se virou para partir. Parte dele compreendia a jogada da sobrinha, e era provável que fosse eficaz. Mas, ao mesmo tempo, isso demonstrava que Jasna Collin, brilhante, determinada, não era perfeita. Havia coisas nela que deixavam nervoso até mesmo o soldado impiedoso que vivia no fundo de Dalinar. Quando ele se afastou, Renarin se apressou em alcançá-lo. Desculpe, eu não sabia que ela não havia lhe contado, sussurrou o garoto. Está tudo bem, filho. Suspeito que, sem você, ela teria seguido comprando mesmo assim, e o deixado sangrar até morrer no chão. Renarin baixou a cabeça. Pai, eu tive um episódio. Dalinar parou. Algo urgente? Não. Posso encontrar você mais tarde, hoje ou talvez amanhã? Quero ajudar a conter as repercussões desse estratagema, perguntou Dalinar. Renarin assentiu rapidamente, então saiu da tenda. Rutar havia se levantado cambaleante, segurando o pescoço, com seu traje amarelo espalhafatoso arruinado. Ele olhou ao redor como se precisasse de auxílio, mas seus amigos e atendentes se afastavam furtivamente em silêncio, deixando apenas soldados e a rainha, que estava de costas para ele. Como se Rutar não fosse mais digno de atenção. Riso, no seu traje preto como piche, com a mão na mesa do mapa, estava inclinado em um ângulo quase impossível. Dalinar frequentemente o via com um sorriso no rosto, mas não naquele dia. Naquele dia, o homem parecia frio, sem emoção. Seus olhos eram vazios profundos, de uma cor invisível sobre a luz fraca. Eles manipularam Rutar de modo exímio, pensou Dalinar. Forçaram-no a fazer todos os movimentos errados. Será que eu poderia fazer algo similar com ódio? Dar um jeito de enraivecer o Deus, forçando-o a aceitar um acordo imprudente? Como alguém intimidava uma criatura tão poderosa quanto o ódio? O que, pelo amor de Rochar, um Deus poderia temer ou odiar tanto? Dalinar precisava levar essa questão para Jasne Riso. Porém, não naquele dia. Naquele dia, ele já estava farto das maquinações dos dois.